Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. A classificação do Botafogo para as oitavas de final do Mundial de Clubes foi definida como espetacular pelo comentarista André Lofredo durante o programa Redação Sport TV. O jornalista destacou o feito alvinegro e afirmou que, embora acreditasse na possibilidade da vaga, o resultado surpreendeu pelas circunstâncias dos confrontos. Eu não achava impossível, mas eu aplaudo de pé, porque realmente é algo espetacular. Eu achava que o Botafogo poderia vencer o Atlético de Madrid e sofrer contra o PSG. Aconteceu o contrário, o que torna a situação ainda mais especial, porque venceu o atual campeão europeu. E só perdeu para o Atlético de Madrid, sinceramente, porque podia perder. Classificado em um dos grupos mais difíceis do torneio, o Botafogo terá pela frente o Palmeiras nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam visando a vaga para as quartas de final. O confronto contra o Palmeiras acontece no próximo sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogo está marcado para acontecer às 13 horas no estádio Lincoln Financial Field. Aproveite para testar seus palpites no simulador do Mundial de Clubes do Bola VIP, é só clicar aqui e participar. Até aqui o Fogão venceu o Seattle Sounders e o PSG, sendo derrotado apenas para o Atlético de Madrid. A equipe alcançou 6 pontos, garantindo a segunda vaga do Grupo B. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Duplo, porque eu quero falar de Palmeiras e Botafogo com você, hein? Bem-vinda, de verdade. Chega mais, Gabi. Oi, Rê. Good morning pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Olha, vou sentir falta dessa dobradinha in English aqui no Jogo Aberto, viu? Olha, tô na frente do Hotel do Palmeiras, aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, um hotel que é a cara da riqueza. E por falar em riqueza, esse duelo de Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final vai render, pra quem avançar às quartas, 13 milhões de dólares. Então, os times também estão interessados na parte financeira. Rê, o Palmeiras fez ontem por aqui um treino regenerativo com todos os atletas, na parte de academia, com acompanhamento do pessoal do Núcleo de Saúde e Performance. E vale ressaltar para vocês que hoje o zagueiro Murilo vai passar por novos exames. Eu já falei para vocês, a gente tem debatido por aqui o fato de o Murilo ter tido sim uma lesão na coxa esquerda, mas é hoje que ele vai ser melhor avaliado para a gente ter um raio-x perfeito do cenário do zagueiro do Verdão. A tendência é que ele não possa ser utilizado nesse jogo contra o Botafogo. Até o momento de entrar ao vivo aqui com vocês, estava de olho nas informações do Fogão. O Botafogo já está lá na Filadélfia, a cidade que vai receber essa partidaça brasileira, mas aqui nos Estados Unidos. O técnico Renato Paiva, a princípio, não tinha nenhum desfalque por causa de lesão, apenas o Gregory por suspensão, por ter tomado já 2 cartões, mas agora surge uma novidade. O Bastos, zagueiro angolano, tudo bem, não está entre os titulares, mas vai ter que voltar para o Brasil por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Então o Bastos é desfalque, não vai poder ser utilizado pelo Paiva e retorna para o Brasil para continuar o seu processo de recuperação. Esse não é um problema exatamente novo, né? Mas o Botafogo tratava dessa situação, dessa questão física, de uma maneira um pouco mais cautelosa, conservadora, sem cirurgia, mas o fato é que agora o Bastos volta para o Brasil para fazer esse processo de recuperação e não participa mais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo já treinou no período da manhã com os jogadores que estão à disposição e o Palmeiras vai para o gramado lá na Universidade da Carolina do Norte hoje à tarde, no horário do Brasil, 5 horas da tarde, no horário daqui às 4 horas, e a imprensa pode acompanhar os 15 minutinhos iniciais. Estaremos de olho em tudo, em todos os detalhes, para saber se o Abel Ferreira vai fazer alguma mudança. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais detalhes dessa partidaça e de tudo que envolve Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar no sábado. Viajando por todo o mundo, essa visão é habitual para os jogadores. Na Copa do Mundo de Clubes não é diferente. As delegações de Palmeiras e Botafogo têm percorrido os Estados Unidos de uma costa a outra. E agora, atenção tripulantes, próxima parada, oitavas de final. E aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória, era... Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de ir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este.
O Palmeiras já deixou Miami e o Botafogo saiu de Los Angeles. Os times vão se encontrar na Filadélfia. Será uma nova edição dos intensos confrontos nos últimos anos, mas agora nos Estados Unidos. A bola vai rolar no próximo sábado, 1h da tarde, com a certeza de que ao menos um dos brasileiros estará nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Importante a gente destacar o que o futebol brasileiro tem feito aqui, então a gente vai ter, né, um brasileiro nas quartas de finais, então isso também valoriza o nosso futebol, mas óbvio que quem não passar já sabe que vai ser pressão, já sabe que vai ser difícil, a gente tem que encarar e conviver com isso, porque isso faz parte da nossa jornada. Nessa etapa, o Verdão continua treinando em Greensboro e depois viaja para a Filadélfia. Na pequena cidade, na Carolina do Norte, Aníbal Moreno apresentou avanço no tratamento de um edema na coxa direita. A expectativa é de que o volante possa voltar ao time de Abel Ferreira no sábado. Já Murilo, que lesionou a coxa esquerda, é desfalque e ainda preocupa para a sequência da competição. O Botafogo não tem problemas no departamento médico, mas também tem desfalque. Gregory tomou o segundo cartão amarelo contra o Atlético de Madrid e vai cumprir suspensão. Em relação ao Gregory, acontece porque são só 2 cartões e é muito fácil os jogadores ficarem fora dos jogos, mas o Gregor sabe a importância que tem para o grupo, mas o Gregor também sabe o grupo que tem e o jogador que vai entrar vai substituí-lo muitíssimo bem, eu não tenho dúvidas nenhumas. O time de Renato Paiva já está na cidade do jogo e treina num complexo anexo ao estádio Lincoln Financial Field, palco do confronto. E obviamente preparar o jogo nos dias que nós temos. Recuperar, porque os jogos vão se amontoando nas pernas e no cérebro dos jogadores e, portanto, temos que ser muito criteriosos e muito sensíveis à recuperação dos mesmos. Como a partida de quartas de final também será na Filadélfia, depois do jogo de sábado, nenhum dos times quer pegar um novo voo. Até porque esse será de volta para casa. O assunto é esse, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Gente, que jogo! Vamos projetar esse encontro, porque depois, na sequência, é até possível passar nas quartas também. Pegar Chelsea ou Benfica, não é? Cicinho, quando a gente olha para o Botafogo, ele tem um crédito maior nessa primeira fase do Campeonato Mundial, porque ele chamou atenção, ganhou do PSG, fez apresentações bem convincentes, apesar de perder de 1-0 para o Atlético de Madrid. Mas o Palmeiras é uma equipe muito forte, tem um coletivo que a gente respeita demais, então tá difícil cravar um favorito. Tá difícil, Renata. Aí, na verdade, não tem como cravar. Lógico que o Botafogo, nós acreditamos que sai mais fortalecido pelos adversários que acabou enfrentando. E o Palmeiras com aquele jogo ruim em frente ao Inter Miami. Mas se tratando de Palmeiras, se tratando de Abel Ferreira, um treinador aí multicampeão, com muita sabedoria, com conhecimento do que é a equipe adversária também, não vai ser nenhuma surpresa o Botafogo, não dá para você colocar um favoritismo. Mas sim, eu coloco aí 50-50 e acredito que vai ser um grande jogo, uma disputa muito bacana. Ronaldão, fica livre agora. Você pode falar com o coração, pode falar com a razão. Como você quer avaliar esse Palmeiras e Botafogo? Avaliar com a nota lá em cima, vai, nota 10 para todo mundo que foi para essa competição. Olha! Porque antes dessa competição, o que nós fizemos? Nota 10 para você também, pela imparcialidade. Aleluia, Brasil! E olha que de manhã o Tico e o Teco não se encontram aqui, mas eu vou falar para você. Assim, do que nós vimos, da saída desses times brasileiros para essa competição, o que nós estamos vendo agora é o auge para a gente também. Nós estamos ali com os europeus, não estamos nem aí para eles agora. Nós saímos daqui preocupados e agora não estamos nem aí para eles. E a briga vai ser o que agora? Boca já foi embora. Não, Boca fez fiasco, né? Foi um fiasco. O Botafogo e Palmeiras vão disputar um grande campeonato e muita gente dava como certa volta desses dois times já. Então, acho que o que vai ter de coisa boa aí que a gente pode começar a comemorar é que as duas equipes se equivalem e estão ali brigando de igual para igual numa competição mundial. Eu acho que o palmeirense tem que estar feliz já, independente se voltar ou não. Que eu acho que vai voltar, mas tem que estar feliz. Tava demorando. É isso que eu acho. Tem um detalhe, o Botafogo terminou essa primeira fase bem avaliado, mas perdendo um jogo.
e ficou em segundo lugar, Edu. Já o Palmeiras manteve a primeira colocação, mas fez um primeiro tempo extremamente abaixo em relação ao Inter Miami, muito criticado. Qual que sai mais prejudicado desse finalzinho aí de primeira fase? Renata, primeiro tempo não, o jogo todo, né, do Palmeiras foi muito abaixo. É que o segundo tempo, como ele recuperou fazendo 2 gols, aí eu dou um alívio, dou um desconto pequeno, viu, Edu? Não, mas eu vejo assim, é claro, cada jogo que foi passando, as equipes foi se fortalecendo. De repente a gente imaginava um jogo entre Palmeiras e Inter de Miami totalmente diferente do que foi. Nós também imaginávamos diferente também o Botafogo diante do Atlético de Madrid também, mas agora passou essa fase de grupo. Agora acho que é um novo campeonato, é um jogo onde que se define tudo, independente de quem jogou bem ou jogou mal a primeira fase. Então é um novo campeonato, eu acredito muito que vai ser um grande jogo. As duas equipes vão ter que propor jogo, coisa que infelizmente em alguns momentos e alguns jogos eles não fizeram, porque ali empatou, pênalti e quem perdeu vai para casa. Então acho que tem que colocar tudo, né, para fora para que a gente possa ver um grande jogo de futebol. E agora gols do grupo C. C de credo que foi isso. Nossa Senhora. Auckland City 1, Boca Juniors 1. O saco de pancadas da competição deu uma trégua. Ai, Boca. Por outro lado, imaginávamos que o Bayern de Munique escaparia do Flamengo, seria primeiro colocado, perdeu. Benfica, o Bayern, perdeu para a equipe portuguesa e vai enfrentar o rubro-negro no próximo domingo. Então nós teremos Flamengo e Bayern. E caso eles passem, enfrentarão PSG, que foi o líder do nosso grupo, contra a Inter Miami de Lionel Messi. O lado de lá está um pouco pesado em relação aos confrontos. Do nosso lado, vamos enfrentar o Palmeiras, um adversário que a gente tem tido grandes duelos nesses últimos tempos, um adversário que já conhece a gente como a gente conhece eles. Será um jogo ali muito enroscado, a gente vai falar daqui a pouco da parte tática, mas primeiramente vamos falar do chaveamento. Se o Botafogo passar pelo Palmeiras, estou deixando aqui na tela para vocês, nós iremos enfrentar o Benfica, que é comandado pelo Bruno Lage, ou a equipe do Chelsea da Inglaterra, que passou em segundo lugar no grupo do Flamengo. Pegando em relação a nível, com certeza é muito melhor você pegar um Benfica ou um Chelsea, respeitando ambos, com orçamentos bem superiores ao nosso, etc, 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 do que pegar, por exemplo, um Bayern de Munique ou um PSG nas quartas de final. Botafogo, por enquanto, tem esse caminho até a semifinal. Se a gente passar pelo Palmeiras, quartas de final, que será jogada na outra semana, Benfica ou Chelsea. Embaixo ali, as outras equipes, nós saberemos amanhã, quando todos os confrontos da fase de grupos estiverem ali completos, e nós iremos desenhar o caminho que o Botafogo poderá ter até a final do Mundial de Clubes. Porém, a gente já sabe o caminho até as quartas de final. Primeiramente, Palmeiras, passar pelo rival brasileiro. Depois, Benfica ou Chelsea, confronto complicado em que o Botafogo terá que jogar de maneira diferente, terá que ser um time esperto, entendendo as adversidades que esses confrontos terão, mas para a gente pensar em Benfica ou Chelsea, primeiro temos que passar pelo Palmeiras, que não será fácil, com certeza, até mesmo pelas falas dos jogadores, eles estão mordidos com o que aconteceu ano passado, como nós estávamos mordidos com eles. Ano passado, eles estão com a gente e talvez seja ali o maior Botafogo e Palmeiras da história nestas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. E vamos falar agora sobre o jogo entre Botafogo e Palmeiras, mas antes você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama aqui, ó, essa estrela solitária de General Severiano. Botafogo terá um desfalque grave na partida contra o Palmeiras. Gregory tomou um cartão amarelo no último lance praticamente contra a equipe do Atlético de Madrid. O Botafogo já estava classificado, demorou para bater uma falta e o árbitro da partida, de maneira ali, cara, desnecessária, amarelou o nosso volante. Com isso, para você manter a escalação com 3 jogadores no meio-campo, como o técnico Renato Paiva vinha fazendo, ele terá que escolher outro jogador. Se ele quiser manter esse esquema, né, no 4-1-4-1, no 4-3-3, com o encaixe que a gente conseguiu, bom encaixe defensivo, diga-se de passagem. Mas será que o técnico vai manter isso ou ele vai escolher um jogador ofensivo, deixando Alan jogando
ao lado do Marlon Freitas, e você teria mais uma peça para jogar à frente contra a equipe do Abel Ferreira. O jogo do Palmeiras contra o time da Inter Miami foi uma loucura. O espaço que o time do Messi teve foi algo assim absurdo. E eu não acredito que a gente tenha a mesma moleza. O time do Palmeiras teve ali um meio-campo muito frágil na marcação, 2 volantes sem nenhuma pegada, e a flutuação que aconteceu ali foi muito boa. O Botafogo, se tiver esse espaço, ganhará da equipe do Palmeiras. É o espaço que todo time com qualidade quer jogando contra uma equipe de qualidade. Se a gente tiver aquele espaço, a maneira meio que lenta do Palmeiras marcar, um time totalmente desconcentrado, o Botafogo passa. Mas eu não acredito que a gente tenha um Palmeiras assim. Eu vejo que o Abel Ferreira, que pode ter alguns desfalques durante a semana, iremos acompanhar um pouquinho a equipe verde de perto, né, sobre as possíveis voltas ou não. A gente deve ter um time do Palmeiras talvez um pouco mais recheado ali no meio campo, com jogadores com um pouco mais de marcação, mais fortes fisicamente, para eles terem uma defesa um pouco maior. Vindo para o nosso lado, o que seria bom para o Botafogo? Ter um time para roubar a bola e jogar na transição é uma possibilidade. O Palmeiras tem sofrido quando pega adversários que conseguem ter uma transição rápida. As derrotas que eles tiveram no Campeonato Brasileiro e o jogo contra a Inter Miami foi muito assim. Palmeiras com uma dificuldade de marcação e as equipes transicionavam. Se o Botafogo colocar um jogador ofensivo, sei lá, Santi, Montoro, Joaquim Correia ou até mesmo o Arthur Cabral e tendo 2 atacantes junto ao Igor Jesus, você indo ali no 4-2-4, Botafogo teoricamente daria mais espaços para a equipe palmeirense e você teria a transição. Se a gente tiver um time ofensivo, o técnico Renato Paiva precisa de inteligência. E quem for jogar ofensivamente, fazendo a beirada de campo, se ele tirar o Gregor e colocar um jogador com características mais ofensivas, mesmo assim, o Botafogo precisa de ter um volume para roubar a bola, para pressionar a bola palmeirense. O time deles tem várias maneiras de jogar e o Botafogo precisa ter cabeça no lugar. Estamos jogando mais do que eles no Mundial, porém, é um adversário cascudo, um adversário matreiro e que com certeza tem bons jogadores. E o técnico Abel Ferreira conhece muito a gente, como a gente conhece ele. Eu sou aqui um cara para dar opinião. Quem é pago, e muito bem pago, para achar soluções é o técnico Renato Paiva. E os jogadores também são bem pagos para eles saírem de qualquer tipo de problemas durante o jogo. Nosso elenco está mais forte, tem peças para serem escolhidas melhores do que o Botafogo teve na estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, treino hoje, amanhã e sexta-feira, 13h, sábado, Botafogo contra Palmeiras. Tamo juntos, beijos aqui com Deus, pra cima dele. Nesta última segunda-feira, em entrevista à Cazé TV, o zagueiro Marquinhos voltou a falar sobre o Botafogo, desta vez revelando alguns dos elogios de Luiz Henrique ao clube. O Fogão, como todos sabem, bateu o PSG por 1-0 na segunda rodada da fase de grupos do Mundial. Ele falou, desde que saiu o grupo, falou: quem é o melhor time do Brasil? Falaram que era o Botafogo. Ele falou: com certeza a gente vai pegar esse que é o melhor time. Ele respeita muito, é um conhecedor do futebol e principalmente do sul-americano, concluiu. Contra o Atlético de Madrid, o Glorioso perdeu a invencibilidade no torneio e acabou sendo derrotado por 1-0 com gol de Griezmann. Após o jogo, o técnico Diego Simeone subiu o tom. Ele se mostrou irritado com a arbitragem da partida, assim como os torcedores do time espanhol. No jogo de hoje, no primeiro tempo tivemos chances de abrir o placar, afirmou Simeone. Houve um pênalti em que se revisou uma jogada anterior para não marcar o pênalti, que foi mais do mesmo. Tranquilidade, temos claro o que nós precisamos melhorar, encerrou. Nas oitavas de final, o Fogão enfrentará ninguém menos que o Palmeiras, que empatou com o Inter Miami de Messi e Suárez e garantiu o primeiro lugar do Grupo A com 5 pontos. O técnico Abel Ferreira, em coletiva, projetou o reencontro com o Botafogo. É uma rivalidade formada nos últimos anos, o Botafogo tem excelentes jogadores e um excelente treinador, disse. E você, torcedor, o que acha da declaração de Marquinhos sobre o Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários.